Quando Jesus está dizendo vinde a mim, Jesus está dizendo para todos, todos. Na época em que Jesus falou esta frase, Jesus estava dizendo para o povo daquela época, que vivia debaixo de um jugo político e de um jugo religioso. Vamos entender? Jugo político. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles dominavam a religião, eles dominavam a política em Israel. O povo estava sobrecarregado pelos impostos, pela imposição da religião. Vamos entender, religião é uma coisa, ensinamento doutrinário da Bíblia é outra, a palavra de Deus é uma coisa, a religião é outra, porque muitas coisas que a religião ensina, a Bíblia não ensina. Israel, na época de Jesus, era assim. Os fariseus, eles eram os doutores da lei, eles eram os escribas da lei. Então, eles ditaram muitas regras, além das santas escrituras. Havia mandamentos fora das escrituras, haviam cumprimentos fora das escrituras. Os saduceus, eles eram os sacerdotes do templo. Vamos entender? Saduceus cuidavam do templo. O sumo sacerdote Anás, ele era da linhagem dos saduceus. A função dos saduceus era dirigir o templo. A função dos fariseus era cuidar das escrituras. Os escribas, tradução das escrituras. Os essênios era uma outra linhagem radical que se contrariava contra esses outros, e eles viviam separados dos demais. Mas havia uma guerra em Israel, uma guerra espiritual, mas religiosa. Por quê? Porque muitos, eles chegavam a se separar por causa das linhagens de opinião religiosa. Fariseu eram os doutores da lei, os mestres da lei, os sabidos da lei. Mas os saduceus, eles eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Os essênios, eles acreditavam de uma forma diferente do que os fariseus acreditavam. Os fariseus criam de uma forma diferenciada dos saduceus. Então, isso eles levavam para dentro do templo, para dentro da religião judaica. E também, eles também tratavam isso de uma forma política. Eram tipo partidos políticos religiosos. E na época de Jesus, Roma dominava, executava, ditava regras. E quem não obedecia eram presos, eles eram assassinados. Não é? Muitas vezes as pessoas dizem, mas quem matou Jesus foram os judeus que mataram Jesus. Não é verdade. Vamos entender. Os fariseus e os saduceus, eles se uniram para perseguir, para prender e para condenar Jesus. Essas duas linhagens religiosas e políticas, eles se uniram, e Jesus foi condenado pela madrugada, na noite. Mas quem deu o aval final, quem deu o sim, foi o governador romano. Quem chicoteou Jesus no tronco foram os soldados romanos. Quem chicoteou Jesus e obrigou ele a carregar uma cruz foram os soldados romanos. Quem pregou Jesus na cruz, quem deixou Jesus amarrado, pregado na cruz? Romanos. Entenderam? Você que está me assistindo, entendeu? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas condenarem o povo judeu por causa do que eles fizeram com Jesus. Não é verdade. Quem é que seguia Jesus? Quem era Pedro? Judeu. Quem era Paulo? Judeu. Quem era João? Judeu. Quem era Marcos? Judeu. Quem era Tiago? Judeu. Quem era Judas Iscariotes? Era judeu. E quem eram os seguidores de Jesus? A Bíblia diz que as multidões seguiam Jesus. Quem eram aqueles 5.000 homens com mais mulheres e crianças? 15.000 pessoas. Quando Jesus apresentou os 2 pães
os 2 peixinhos e os 5 pães. Eram todos judeus. Aqueles não condenaram Jesus. Aqueles que foram curados por Jesus, eles não condenaram Jesus. Porque quando nós lemos a história do julgamento de Jesus, que a Bíblia, ela não nos deixa um entendimento mais amplo, ela nos conta aquilo que é interessante, aquilo que é necessário e aquilo que é espiritual. Mas a parte teológica, histórica, diz que Jesus foi condenado pelos romanos e pelos sacerdotes do templo, mas não pelo povo judeu. Porque quando aquele cidadão que lava as mãos e a mulher dele questiona ele dizendo: você vai estar matando um justo. Pôncio Pilatos, ele não toma uma posição, ele diz: eu vou soltar um preso, e solta Barrabás. E a multidão gritava: solta Barrabás e crucifica-se Jesus. Não era isso que nós aprendemos? Mas nós aprendemos na história que dentro daquele povo que estava assistindo ali a escolha de quem seria crucificado, estavam espalhados entre a meio daquela multidão pessoas que haviam sido doutrinadas para lá no meio da multidão dizer: solta Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. Daí no meio da multidão ali do lado tinha mais um que estava combinado para gritar a mesma coisa. Vamos entender, no meio de uma multidão de 1000 pessoas, se tivesse 50 que foram pagos para gritar crucifica Jesus, irmãos, dá uma impressão que todo mundo estava concordando em crucificar Jesus, e não é verdade? Não é verdade? A Bíblia diz que o povo gritou, mas nem todos estavam ali. Você sabia, irmão, você que está me assistindo, sabia que Maria Madalena estava lá? No meio daquela multidão, que Maria, mãe de Jesus, estava lá? Que a esposa de Pedro, ela estava lá? Que as mulheres que seguiam Jesus estavam lá? E elas não gritaram: crucifica Jesus. João estava lá, e João não gritou: crucifica Jesus. Eles gritaram: crucifica Barrabás, porque Barrabás, ele era assassino, Barrabás, ele era enganador, Barrabás, ele era um ladrão, ele era um assaltante. Vocês sabem qual é a história de Barrabás? Por que Barrabás era bandido? Porque Barrabás, eles não aceitava o jugo que Roma colocava sobre os judeus, e Barrabás era judeu. Então Barrabás e um grupo de homens, eles começaram a saquear os romanos, a matar os soldados romanos, a roubar os soldados romanos, porque eles queriam fazer uma revolta e tomar o poder de Israel. Essa era a indignação de Barrabás, e por esses crimes ele estava preso. Por esses crimes ele havia sido condenado. Mas naquele dia, Pôncio Pilatos, entre Jesus e Barrabás, que eles foram apresentados à multidão, aqueles que foram doutrinados, que foram pagos para gritar crucifica Jesus, deu a impressão de que todos ali concordavam em crucificar Jesus, e não é verdade. Aí você vai me dizer: mas isso não está na Bíblia. É verdade, nem tudo está na Bíblia, mas é por isso que nós temos que dar um passo mais à frente para entender essas coisas. Porque muitas vezes muitos irmãos dizem: não, quem matou os judeus, quem matou Jesus é judeu, foram os judeus. Jesus era judeu, nunca deixou de ser judeu, e ele sempre foi da tribo de Judá. Jesus, ele não é romano. Jesus, ele é judeu. E as revelações, as profecias dizem que quando ele vier e colocar os seus pés na terra, será lá no monte onde ele orava, em Israel. Não vai ser no Brasil e muito menos em Roma. Vocês não sabiam? Ele é judeu. E as bênçãos de Deus, o centro nervoso do mundo espiritual é Jerusalém. E é lá que ele vai se manifestar.